Vamos lá, então. Bom dia. Vamos começar, então, mais um módulo hoje. Na verdade, nós vamos continuar o finalzinho do módulo de ontem, tá? Eu trouxe algum material aqui de jurisprudência. São algumas decisões, gente, que são até algumas antigas, vocês vão ver, são antigas, mas são aquelas bem clássicas sobre o assunto. Então, na verdade, a decisão, o fato dela ser um pouco mais antiga não significa que ela não seja importante. Aliás, ela ser antiga e ainda não ter sido substituída significa muito, né? Então, trouxe algumas coisas aqui, não vou passar todas, tá? Eu vou passar algumas. Então, eu sempre coloco um pouco mais de material à disposição de vocês, até mesmo nos meus slides, e eu sempre aviso antes que eu coloco mais, para não correr o risco de as pessoas falarem assim, ela encheu o prato e não deu conta de comer. Tá? Então, na verdade, não é isso. É que eu coloco mais mesmo, porque assim, às vezes você está falando uma coisa, eu tenho ali no slide, eu vou lá na frente, passo mais adiante, vejo, procuro aquele slide. E também o que a gente não falar aqui é complementar, é coisa para vocês aproveitarem depois, espero. Né? Então, vamos lá aqui. A questão da folga de aniversário, gente. Os desembargadores aqui, então, entenderam que a iniciativa da Câmara fere a competência do chefe do Poder Executivo para definir isso, porque nós sabemos que existe, no que diz respeito à organização... Vocês querem ler primeiro? Tá. Por que configura a inconstitucionalidade uma lei de iniciativa da Câmara dispondo sobre folga de aniversário de servidor? Porque toda matéria de servidor é de iniciativa, a competência é iniciativa privativa do prefeito, do chefe do Poder Executivo, seja ele o prefeito, o governador ou o presidente da República. A Câmara, ela vai acabar fazendo uma invasão de competência se ela for dispuser e se propuser a alterar certas disposições do Estatuto dos Servidores. Quer dizer, qualquer disposição do Estatuto do Servidor não é que poderá. Certamente é invasão de competência. Tá? Isso, aí se for só para os servidores do Legislativo mediante a normativa própria, até pode fazer isso. Claro, até pode, não pode, é competência. O problema é mexer no estatuto, é uma disposição de estatuto. Só que aí é possível que acabe ocorrendo aquele problema da isonomia. Vocês já sabem que esses tempos saiu, a Câmara dos Vereadores tem vale-refeição, e a justificativa que eles têm é assim, não, nós somos em poucos, o vale-refeição não impacta no nosso orçamento. Se for fazer garantir esse mesmo direito para o Executivo, é um impacto imenso no orçamento. Tá? Então, aqui o problema foi que foi um projeto de lei, não foi uma resolução para alterar dos servidores da Câmara, que foi um projeto de lei, foi uma lei, né, com vício de iniciativa, competência exclusiva do chefe do Executivo, ofensa à Constituição. Tá? Vício insanável. Consulta sobre banco de horas. O regime estatutário no município, possibilidade desde que haja estudo acerca da necessidade e viabilidade, além de regulamentação por lei específica. Então, aquela história, precisa necessariamente pagar horas extras, horas extraordinárias? Não, é possível implantar o banco de horas. Mas o banco de horas requer um estudo prévio a fim de avaliar essa possibilidade, a vantajosidade de se fazer o banco de horas, e tem que ser por lei. Tá? Eu já vi a administração pública instituir o banco de horas por decreto. Tá? E tem que ser por lei. O banco de horas tem que ter a previsão. Lógico que você vai regulamentar por decreto. O detalhamento de como fazer, pode ser o decreto, aliás, deve ser, né? A lei deve se cuidar de instituir o banco de horas e traçar as linhas gerais desse banco de horas. Mas caberá ao Poder Executivo depois regulamentar, assim como na Câmara, a regulamentação do próprio Poder Legislativo acerca do banco de horas. Feito uma comissão? Sim, não tem nenhuma regra dizendo como que deve ser o estudo. O que é importante é que o estudo seja fundamentado. O que não pode ter é alguma coisa formal apenas. É um estudo, mas na verdade
É uma comissão que é instituída e não estuda realmente a situação e dá lá emite lá um parecer. Isso não, mas se tiver o estudo comprovando, é uma comissão. É uma comissão. Limitar um determinado número de horas extras, vamos dizer assim, até 40 horas extras, e se ultrapassar disso, jogar para o banco de horas. É uma sistemática. Tá? É uma sistemática, porque você pode fazer tudo que for hora extra realmente pelo banco, assim como você pode fazer um estudo e dizer, olha, nós vamos fazer um misto. Né? Um misto, em que até um determinado limite nós pagamos o banco de horas, as horas extraordinárias, e a partir desse limite nós fazemos só o banco de horas. Não tem problema. É um estudo que vai demonstrar a viabilidade da melhor solução. Tá? Qual a melhor solução? Mas são as comissões mesmo que tem que resolver isso. A comissão tem que fazer isso mesmo, estudar e ver e apontar qual é a melhor forma de fazer. Então, aqui então é um acórdão de 2006, muitos municípios já têm esse banco de horas e tem lá uma regrinha de que se passar de um determinado período, geralmente é assim, Gerry, quando passa de um tempo que a administração pública não deixa que o servidor tire essas horas que estão no banco, ela vai ter que acabar pagando. Está escrito lá no regulamento que ele perde, mas eu acho que não é tão simples assim. Você não pega um direito constitucional, cria um banco de horas, não deixa o servidor usar esse banco de horas, e aí, ao final de 6 meses, ele perde o banco de horas. Não, não é assim. Cabe, então, à chefia coordenar e verificar e acompanhar. Eu sei de gente que tem banco de horas eu acho que se a pessoa for usar todo o banco de horas, vai dar uns 3 meses em casa. Primeiro de tudo, é mesmo banco de horas, ou seja, a pessoa realmente... o que eu vou falar é meio chato, mas eu acabei de ler agora de manhã várias decisões nesse sentido, de que tem muitos lugares que estão sendo investigados porque o servidor vem, chega às 7 horas da manhã, passa o dedo lá no ponto, vai para casa, toma café, se arruma, leva os filhos na escola, vai ao dentista e vem trabalhar. Gente, e ele está fazendo banco de horas, porque o horário dele é às 8. Todo dia, além de não trabalhar 2 horas da sua jornada normal, ele ainda faz uma extra. Gente, a pessoa também passa dos limites, né? Eu estou vendo vários lugares, vários municípios em que estava acontecendo isso. Situações de que o advogado foi lá, passou, entrou, foi para o escritório, fez audiência, fez um monte de coisas, deu meio-dia, voltou e passou o dedo de novo lá, como se tivesse trabalhado a manhã inteira ali. Mas a audiência também faz parte. Faz parte, mas a audiência do órgão que ele está vinculado e está recebendo. Não a audiência do escritório particular dele. Então, tem isso. Tem médico, gente, com dois vínculos, e que os 2 vínculos não comportam pela distância e pela carga horária, enfim, eles não comportam. E o que acontece? Ele vai lá e passa lá o seu registro biométrico, vai para o outro lugar, passa também, trabalha no outro lugar, volta para cá, passa de novo, vai para lá. O dedo de silicone também está sendo... já saiu no Jornal Nacional e também está sendo investigado. Ainda tem outros que, mesmo depois daquela notícia, que saiu no Jornal Nacional, eu assisti, no Fantástico, acho que foi. Mas foi uma coisa muito grande a reportagem. E tem gente que continua praticando o dedo de silicone. Então, assim, os casos que eu vi, que foram constatados, é médico, enfermeiro, advogado, e fiscal e agente comunitário. Agente comunitário que vai lá, assina o registro e vai fazer outras coisas, porque, assim, realmente é um trabalho de rua? É um trabalho de rua, mas é um trabalho de rua que tem que ser feito lá na regional, lá no bairro, nos limites da atuação dele, na área de atuação dele, e não no centro da cidade, e não num bairro qualquer outro. Gente, então,
coisa é complicada no que se refere a banco de horas, porque tem que ter esse controle. É realmente banco de horas? Vamos regulamentar certinho e vamos pagar. Agora, gente, com mais de 1.000 horas, muito mais de 1.000 horas, 1.600 horas de banco, é má gestão. É má gestão. É má gestão porque eu estou deixando fazer muitas horas a mais, e eventualmente, talvez a pessoa, essa comissão tem que avaliar, eu acho que faz parte da avaliação dessa comissão que você falou, é verificar assim, por que nós estamos gerando tantas horas extraordinárias? Vamos separar os casos. Nós temos os casos de motoristas que viajam. Aquele caso que nós comentamos, não é? Ontem, que é a questão de, será que é caso de ser banco de horas mesmo? Ou será que é caso de pagar hora extraordinária? Ou será que é caso de ele ter uma gratificação diferenciada para essa situação dele, que não é exatamente a mesma dos demais? Separa aqui, esse caso é um. Agora separamos aqui. Tem gente que passa o dia inteiro conversando e fazendo outras coisas e depois não dá conta do serviço e faz horas extraordinárias. Pode ser isso? Pode. Pode ser isso. Chega no trabalho, toma 2 horas de cafezinho, daí começa a trabalhar, daí não dá tempo mesmo. Se eu ficar 2 horas no cafezinho, não vou conseguir dar conta do meu recado. Aí, ao final da tarde, horas extraordinárias. Né? Caso da Câmara tem as peculiaridades, né? Por causa do horário, tem advogados que têm que acompanhar as sessões, exatamente. Então, nós temos que separar as situações. A gente não pode dizer nem que uma coisa é absurda, nem que uma outra coisa é. A comissão tem que fazer essa peneirada, dar essa ajeitada e colocar isso aqui é para cá, isso aqui é para cá, isso aqui é para cá. Como é que nós vamos fazer agora? O que vale a pena para nós? E passa por essa análise de instituição do banco de horas, essa análise de se realmente estão dando o seu melhor no horário de trabalho e precisa da hora extraordinária, ou realmente as pessoas não estão tendo a produtividade, porque você sabe que uma das maiores críticas que o Brasil tem é que o Brasil não tem produtividade. As pessoas não produzem no horário de trabalho. Tá? Sim, pode falar. 2 problemas. Cargo comissionado está descrito, registro de ponto, já orientei que não pode. E as horas extras só são pagas com a autorização do superior imediato. Só que, depois que a pessoa passa um certo tempo, ela ingressa com ação judicial requerendo pagamento das horas extras. Mas, na verdade, o que se quer é que ela não faça. Não é que não pague. Exatamente. Quando diz essa autorização aí, a interpretação não é assim, ele só paga, né? Exato, só que daí a pessoa está fazendo, depois o município vai ser condenado. Se ele fizer, vai ter que pagar, não importa se tem autorização, se não tem. O que se quer dizer... Gente, eu acho engraçado isso, quando você pega uma lei que quer dizer uma coisa e simplesmente transforma em outra. Eu fico olhando e falo assim, meu Deus, mas não é disso que o legislador estava imaginando quando disciplinou essa determinada situação. Registrar o ponto, eu vejo que ele está vinculando. Claro. Depois, quando ele sair, ele vai prestar uma ação e o município vai ser obrigado a pagar. Sim, porque diz que que o cargo de comissão não tem direito a horas extraordinárias. Não. A dedicação dele é assim, ele tem que estar disponível sempre. Mas Tudo bem, só que a partir do momento que eu controlo, acabou. Eu controlei. Aí, quando eu controlo, não tem mais essa relação dessa disponibilidade sempre. Aí eu acabo fazendo o quê? Todo dia, das 8 às 17, das 8 às 17, das 8 às 17, quando passar, é hora extraordinária. Toda razão. Tem toda a razão. Aqui a questão da bolsa de estudos, né, gente? Se é possível, irregularidade de pagamento, inexistência da autorização legislativa, existência de cargo de advogado no quadro não preenchido, procedência para o fim de recomendar que seja criada uma lei prevendo a possibilidade de pagamento de curso de aperfeiçoamento para servidores com a devida regulamentação e para aplicar a multa, né? A lei não é para aplicar a multa, não vai a decisão aqui estabeleceu aqui a aplicação de multa, tá? Em razão da contratação de assessoria jurídica após a edição do pré-julgado número 6. Aqui não já pegou aqui um problema, a contratação irregular e o pagamento da bolsa. Ele está tratando dos 2 casos. O nosso foco aqui é o pagamento da bolsa, tá? Que pode pagar a bolsa?
A Câmara paga alguma bolsa de estudos? Tem previsão? O Executivo paga? Quem que é do Executivo? Ops, paga? Não, não tem previsão. Vai disponibilizar o aperfeiçoamento profissional. Aí, quando ele faz isso, é que ele vai trazer, ou que ele vai trazer a capacitação, ou que ele vai fazer aquelas contratações para cursos. Fica ali uma abertura para isso? Até pode ser que sim, mas aí sem critério. Então, se eu tiver essa previsão aberta, eu posso, então, estabelecer regulamentos dizendo que eu pago pós, ou eu pago mestrado, ou eu pago, dou uma bolsa. Nós também temos essa previsão aberta. Nunca foi pago nenhuma, mas tem lá uma previsão bem aberta que daria para encaixar, desde que houvesse uma regulamentação também. No plano do magistério, o nosso município diz que o município vai ofertar o PDDE, que é uma espécie de mestrado. E aí não ofertou no ano passado, não ofertou no ano retrasado. Então os professores se mobilizaram e fizeram um requerimento por escrito. Então, se esse ano o município não fornecer, eles vão ingressar com a medida judicial. E lá está expresso que o município vai ofertar. Inclusive porque tem recurso para isso. Exatamente. Vem recurso do governo do Fundeb para isso. A parcela 60% do Fundeb é para bancar esse tipo de coisa. E aí teve também um questionamento quanto aos motoristas, que houve uma alteração. Quando eles fizeram o concurso, exigia... não era motorista específico para o transporte escolar, tinha que ter carteira eles tinham. Aí eles foram alocados lá na Secretaria da Educação, aí tinha que ter Então, curso de recurso transporte. próprio. E eu entendo Que o município tem que pagar. O município tem que pagar. Para esse sim. Porque já concursar, Exato. que vier depois que tiver, aí tem que estar no edital que ele tem que ter. Agora, esses que não estavam e houve alteração legislativa, tem. Inclusive... Não pagou. Pois é. Mas é porque essa situação, acho que é diferenciada. Essa situação faz parte, é uma capacitação obrigatória. Isso! Essa tem que ser, tá? Essa tem que ser. A jornada, então, aqui dos servidores deverá ser definida por lei local, não podendo ultrapassar as 44 semanais ou 8 diárias. Ou quando em turnos ininterruptos, também tem a previsão do turno ininterrupto, que daí são 6 horas, né? Quando é ininterrupto, é sempre 6 horas. 24 horas. Então, toda vez que você tiver turno ininterrupto, você tem que ter 4 pessoas disponíveis para aquela atividade. Tá? Segundo decisões predominantes do Poder Judiciário, as jornadas reduzidas, indicadas por lei, regulamentadas por profissões específicas, não são aplicáveis aos servidores. Já era, né, gente? Eles são submetidos à legislação local. Perdemos já essa aqui, né? Os conselhos pressionaram e os entendimentos hoje são de que se as enfermeiras são 30 horas, a jornada é 30 horas. Né? A gente já está fazendo já os concursos todos com 30 horas. Enfermagem é 30, né? O máximo. Enfermagem. Eles estão pressionando para fazer, né? Estão pressionando. Mas eu acho que nós já fizemos lá das enfermagens, eu não estou lembrando, desculpa, mas a enfermagem não realmente... Mas tem vários que já conseguiram definir 30 horas de jornada, então o entendimento é que vale para eles o que estabelecer para a profissão. Porque até um tempo atrás, vocês lembram disso, né? Até quando entrou a OAB com 20 horas, vocês lembram? Quando a OAB entrou com 20 horas, tinham vários municípios que tinham advogados 40 horas, que reduziram a jornada dos advogados para 20 horas. E, ao fazer isso, deveriam ter feito a redução também proporcional dos valores, né? Porque se eu reduzir a jornada para 20 horas, simplesmente mantiver o mesmo vencimento, significa que aí houve uma dobra praticamente de valor para eles, né? Do vencimento deles. Mas aconteceu isso em vários municípios. Só que a OAB, até hoje, não está... Também é a mesma coisa, a OAB não está definido que tem que ser 20 horas. Tanto que a gente continua fazendo concurso para 40 horas para procurador. Né? Então... Santa Catarina é 20 horas. Eu tenho a regulamentação lá que é 20 horas. Regulamentação da OAB? Não, a gente também tem entendimento da OAB que é 20 horas, só que
aplica isso aqui, ó. Ah, não, a OAB não pode dizer para o servidor público aqui o regime jurídico é o regime estatutário, não é o regime que a OAB estabelecer. E eles, entendeu? Eles estão em embate da mesma forma que com o caso da enfermagem. Alguns já reconheceram, só que eu acho assim, a partir do momento que reconheceu uma entidade de classe, já são todas, então... Tem uma outra situação que está surgindo, pelo menos o nosso município está surgindo agora, né? Tanto a gente está fazendo ouvidos moucos, mas alguns órgãos de classe estão notificando o município, por exemplo, do nutricionista. Olha, vocês têm tantas escolas, têm tantos alunos, então vocês deveriam ter tantas nutricionistas aí, né? E nós só temos uma. E aí eles estão notificando o município, biblioteca ainda. Vários, a de educação física também, então vários estão fazendo isso. Teve um concurso, inclusive, que a gente tinha colocado o cargo, no princípio tinha previsto o cargo de bibliotecário. Aí nós tínhamos colocado no edital quais eram o que nós exigíamos, né? E o pessoal entrou com o pessoal do conselho. Exigindo a biblioteconomia, né? Como requisito para entrar no concurso. Gente, aí cada conselho protegendo a sua classe profissional, nós né? chegamos até a fazer uma vez, se não me engano, mas não tem gente que tem essa qualificação, né? Aí não via ninguém, né? Então nós mudamos o nome do cargo, mudamos as atribuições, para poder preencher e ter mas essa questão dos órgãos de classe nós estamos recebendo direto. Continua assim, ó. Eles continuam dizendo que nós temos que seguir essas profissões regulamentadas e o entendimento assim divergente de que não caberia, por ser esse vínculo com a administração pública regido por uma outra, pelo estatuto próprio, e que não caberia o conselho ter essa ingerência dentro da administração pública. Tá indo. Tá. Lei federal, né? Terminando a redução, né? Aí até veio agora para a Câmara um projeto de lei do Executivo, né? Que altera e o número de vagas, e eles mantêm a jornada de 40 horas. A Câmara pode, por emenda, reduzir para 30, com base na... Não, eu não entendi, desculpa. Tem uma O município mandou a lei agora alterando o plano de carreira e ele mantém para assistente social ou psicólogo 40 horas. Mas mesmo diante da lei federal? Isso, a Câmara pode... Porque a lei, aí não é a lei do conselho, é uma lei é uma lei que disciplina o sistema. Né? A lei do... A Câmara pode fazer por emenda, com base na lei federal, será? Ou você pode fazer a comissão de reduzir, para ficar... Propor. Todavia, aqui verificar a atividade, redução da jornada, segurança e proteção. Oi, desculpa. A lei federal já tem que reduzir. Não diz que tem que reduzir, ele diz qual é. Ele diz qual é a jornada. A lei diz que a assistente social é 30 horas. Então, esses casos que são uma lei que não é exatamente a lei do Conselho, aí pressupõe, não é uma lei federal, na verdade, é uma lei nacional, né? A gente fala federal, nesse caso é uma lei nacional. Ela não tem como fazer diferente. É uma lei nacional que diz assim, ó, compete ao Poder Executivo disciplinar, à União legislar sobre isso, e a União legislou dizendo que é 30. Agora ninguém mais vai poder fazer diferente. Quando é lei federal, as unidades federadas até podem disciplinar de forma diferente. Quando é uma lei do Conselho, a nossa explicação era que era essa, para não aplicar. Não, o Conselho aqui não tem que ter ingerência nenhuma. Se bem que eu discordo, tá? Pessoalmente, eu discordo. Eu acho que se o Conselho recebeu atribuição, competência para disciplinar isso, ele vai disciplinar isso e todo mundo tem que observar. Não importa se é administração pública ou privada. Essa é a minha opinião pessoal. Então, mas eu sei qual é o impacto disso, tá? Do ponto de vista para a administração pública, eu sei qual é o impacto. Então, eu tenho lá agora servidores com 40 horas, né? E existe essa lei, então está conflitando. Eu vou diminuir ou não vou? Vai ter que diminuir. Tem que adaptar. E criar um novo cargo já. E eu tenho que diminuir proporcionalmente o salário? O certo é diminuir proporcionalmente. E a pergunta, as pessoas querem? Não, e a pergunta é... As pessoas querem essa proteção? Tá? Porque Professor, eu acho que, por decisão de lei nacional, gestor, o servidor não tem nada que reduzir o salário dele. Ele não tem, ele não interpreta essa escolha, ele não escolheu isso.
Eu acho que tem que pagar sem redução salarial. Ele entrou no concurso porque o concurso lhe prometia um determinado... Eu acho que tem uma decisão que fala que tem que reduzir o salário, tá? Já vou passar para vocês, tá? Tem que dar uma olhadinha essa questão da assistência social, que tem uma decisão do TRF2 dizendo que não se aplica ao servidor. Não tá, mas na verdade é uma decisão do TRF2, mas isso é uma questão que vai para o STF, né, gente? Mas parece... Então, tem decisões que dizem, então, que eles mandam para nós, também se posicionou. eles mandam para nós dizendo... Os municípios da nossa região alteraram. Porque assim, a forma como veio para nós, eu lembro porque eu também recebi eu também participei dessa alteração. A forma como veio para nós, duas coisas, tá? Que tinha que alterar de qualquer jeito, porque não cabia não aplicar, o município decidir por não aplicar essa norma, e que era para aí uma outra, que quando reduz, tem que reduzir proporcionalmente, porque a irredutibilidade, ela diz respeito a você fazer tudo igual e ganhar menos. Mas se você vai ter horas a menos, não caberia a regra da irredutibilidade. Eu concordo com você, não foi opção da pessoa, eu concordo com você, não foi opção da pessoa. Eu fiz um concurso para ganhar aquilo. O que me adianta você me cortar 10 horas semanais, diminuir meu salário, se eu não vou poder trabalhar em outro lugar com essas 10 horas que sobrarem? É uma proteção. Será que a pessoa realmente quer? Estão entrando no mercado de trabalho, vão querer. Mas aqui querem essa. A mesma coisa acontece com os médicos. O sindicato dos médicos fica atrás de todo mundo aí dizendo que tem que assinar a carteira do médico, não é isso? Agora eu pergunto, o médico quer carteira assinada? Ele quer esse vínculo? Ah, não, o médico é hipossuficiente? Que precisa dessa proteção do sindicato de dizer que os empregadores não assinam a carteira dele? Ele nem quer essa carteira assinada. O médico quer ser totalmente livre para estar aqui hoje, amanhã, não ter que dar aviso prévio para ninguém. O plantão daqui está pagando mais, o plantão de lá está pagando menos. Eu não quero ficar 30 dias vinculado com você aqui, pagando aviso prévio, do que, né, desembolsar isso. Então, é o tipo da proteção assim. Mas tem decisão já que quando você recebe, quando você reduz a jornada, você tem que reduzir também proporcionalmente o vencimento. Até mesmo porque nós temos lá uma certa paridade entre todos os servidores, não temos? Os engenheiros ganham mais ou menos executivo. Cadê executivo aqui? Aqui. Os engenheiros, todos os profissionais de curso superior, eles não têm salários muito diferentes, exceto os médicos. Não coloca médico na mesma conversa que os outros, tá? É assim, mortal, não mistura. Nós vimos, então, a questão das exceções. Né? Na sequência, nós vimos as proibições a que estão sujeitos, os advogados aqui, né? Os procuradores municipais, as restrições funcionais, aqui os impedimentos em relação à atividade, à segregação de função. Continuamos aqui. A questão da jornada de trabalho, que era o que nós estávamos começando aqui. Começou a falar, e como é que faz? Cada município estabelece, cada câmara, cada órgão vai estabelecer a jornada conforme a necessidade, né? Conforme o que for necessário. Se eu tiver lá uma demanda muito grande de trabalho e eu ficar com jornadas de 10, 20 horas e precisar de muita gente para fazer, ou começar a colocar cargo em comissão, porque daí aquela jornada não é suficiente, também isso chama atenção do Tribunal de Contas, enfim, chama atenção do Ministério Público, controle interno, tudo, no sentido de que se falta, se há demanda, se há trabalho, por que uma jornada tão curta, sendo que daí eu vou ter um servidor com 20 horas e vou precisar de 2 ou 3 comissionados a mais, ou qualquer, né, de uma contratação terceirizada para dar conta do recado. Tem alguma coisa desequilibrada nessa história, não é verdade? Tá, se tem demanda, não faz sentido você fazer uma jornada muito curta de trabalho, semanal. Aqui nós vimos também a questão da DE e de dedicação, a regra geral da jornada de 40 horas semanais, de segunda a sexta, mas pode ser estabelecida jornadas diferentes. E aqui a jornada de trabalho do cargo em comissão da função de confiança. Poder discricionário, cabe a cada órgão estabelecer. E aqui, gente, isso aqui é interessante porque é bem recente, ó, é de agora, tá? Desse ano, 1790, dizendo o seguinte, que
cabe a cada um estabelecer. Então, até um tempo atrás, eu sempre ouvi assim, cargo em comissão tem que ser 40 horas. Vocês já ouviram isso? Tem que ser 40 horas. Tem que ser 40 horas, porque eu coloquei na lei. Eu coloquei na lei que é 40 horas. Mas eu posso ter uma lei que não seja 40 horas? Posso, e foi o que acabou decidindo aqui o Tribunal de Contas da União, dizendo que há um limite aqui, então, de intervalo de jornada, que pode ser entre 6 e 8 diárias. Então, é possível ter uma jornada de um cargo em comissão de 6 horas diárias. Tá? Ele estabeleceu aqui os parâmetros, mas cabe aí a cada órgão estabelecer, então... Há equivalência entre dedicação integral, não há equivalência entre dedicação integral e cumprimento de jornada máxima. Olha aqui, gente, lembra? Que a gente estava conversando agora? Se eu digo que a integral tem que cumprir 40 horas. Não. Não necessariamente. Tá? Não há essa equivalência. A dedicação integral aqui é estar disponível quando o órgão precisar. Mas isso não significa cumprir a jornada de 40 horas necessariamente. Mas lembram que era assim? Eu me lembro que era uma coisa assim muito firme. As pessoas falavam assim, não há discussão. É cargo em comissão, 40 horas e acabou-se. Né? E, na verdade, aqui entendimento já superado. Tribunal de Justiça, então o entendimento de que a alteração da jornada de trabalho está sujeita à discricionariedade da administração, a quem incumbe avaliar a situação, atendendo os critérios de oportunidade e conveniência, com uma certa margem de liberdade, levando em consideração circunstâncias concretas do caso, né, do caso concreto e do interesse público. Então, assim, desde que preservado o interesse público, desde que, casuisticamente lá no caso concreto, ficou definido que aquela atividade ela pode ter uma jornada diferente, a administração pública vai justificar. Por que a gente fala conveniência e oportunidade e não liberdade total? Porque conveniência e oportunidade, ela tem balizas legais, né? E a baliza legal aqui vai ser justamente aquela definição, aquela busca da solução mais adequada para a administração pública em questão, no momento em questão. Então, tem demanda. Ah, não, mas é discricionário, eu vou colocar uma carga de 10 horas. Está fugindo a razoabilidade e a proporcionalidade. Aí, principalmente a razoabilidade, não é verdade? Se eu tenho necessidade, não faz sentido fazer uma jornadinha curta. Não. Não há necessidade. A gente tem aqui reuniões, só terças, sessões, vocês têm todas as noites lá? Só na terça. Então, não é na terça e quinta, eu ia dizer terças e quintas. Só nas terças. Eu não preciso ter uma pessoa o tempo todo aqui. Se eu tenho só a sessão na terça e tudo que eu preciso, ela vem aqui na terça e dá conta, e depois ela vem um outro dia e fecha com uma jornada de 10 horas semanais, lógico que eu não vou pagar o valor da 40. Mas, proporcionalmente, eu estou gastando aquilo que é o necessário. E aí está a discricionariedade. É fazer o necessário e suficiente. Observar a razoabilidade, se manter dentro dessas balizas legais. Sempre lembrando, né, que discricionariedade não é arbitrariedade. Ah, não, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. Descolado da realidade, descolado daquilo tudo que fundamenta uma ou outra jornada. Tá? Então, há que ter parcimônia, então, com os princípios da moralidade e observância aos princípios da moralidade, razoabilidade, proporcionalidade, sob pena de desvirtuamento. Isso aqui, então, é do TJ Paraná, é uma apelação aqui, o julgado foi em 2013, estatutários seguem a mesma regra. No Poder Executivo. Ele estava analisando uma situação e já falou, vale também para o Executivo também. Estava analisando Câmara, mas é a Câmara, né, que ele estava analisando. Porque daí ele está estendendo aqui, seguem as mesmas regras do Poder Executivo, é porque estava analisando Câmara. Tá? Então, a jornada de 20, era isso que você tinha comentado? A jornada de 20, quem comentou a jornada de 20? Agora, foi você que comentou. Aqui, ó. Jornada de 20 horas semanais. Cumprimento de 20 horas em 5 dias, de 4 horas cada. Né? Carga maior num dia e menor no outro é possível. É possível variar aqui dentro. Aliás, é o que a gente faz muito, né?
Muitas prefeituras fazem isso. Tem lá 20 horas semanais, quando você olha edital é todo dia, né? Quando você olha edital é todo dia. Mas a gente sabe, eu tenho várias situações de que a pessoa cumpre lá 2 dias e meio, ou 2 ou 3, vai alternando, contanto que feche ali o número total no mês. Está resolvido, está equilibrado, tá? Desde que se cumprida toda a jornada, aqui ele fala semana, mas eu já vi gente que cumpre a jornada no mês. Faz 2, 3, 2, 3, vai alternando até que fecha o mês com o número de horas que dá uma proporcionalidade de 20 para cada semana. Tá? Então, é possível sim. Aqui nós entramos nas modernidades, né, gente? As modernidades. Como é que fica aqui o teletrabalho, o home office, trabalho remoto, né? É possível? Possibilidade, sim, de atividades online, cumprimento de jornada no regime de sobreaviso, mas à disposição. Princípio da razoabilidade, proporcionalidade, que exige um cumprimento mínimo, né, de prontidão, que não pode ser, essa prontidão não pode ser aí mais do que 20% da jornada. Tá? Então, é possível trabalhar com essa ideia também, né? Eu não sei se isso é oficial, mas eu vou falar porque é o que eu tenho de informação. Não posso dizer para vocês que é oficial, mas me parece que aqui em Curitiba, os procuradores trabalham com meta. Você tem a meta para cumprir. Você tem que cumprir a meta de processos, que daí eles têm lá um cálculo, que vai, aquela meta que vai ser cumprida, provavelmente, já no cálculo que eles parametrizaram, atende lá a jornada deles. Cumpre um tanto... tem que ter um tempo, né, que eles têm que estar à disposição também, porque não é só chegar lá e mandar processo. Às vezes você tem que trocar uma ideia com alguém, às vezes alguém precisa do apoio do procurador naquele momento, ou do advogado, e tem que estar lá. Mas eles trabalham muito também com o cumprimento de metas. Tá? Se isso é oficial, eu também só ouvi pessoas comentando que é assim que funciona, que eles pegam o processo, fazem, devolvem, pegam, fazem, devolvem, e vão cumprindo as metas, e tem lá um estabelecido para ficar lá um tempo. Tá? Municípios menores, os vereadores não expediente todos os dias. Aliás, poucos... né? Tá. A escala de trabalho do advogado, então, deve estar incluída... na escala dele, essas sessões plenárias e comissões. A gente sabe que é assim, né? Então, tá lá, tá trabalhando, né? Aquilo não é lazer, né? Não é lazer, faz parte. Tá lá participando das plenárias, vai ter uma audiência pública, faz parte. Tudo isso faz parte e vai ser somado aí para o número de horas para cumprir a jornada. Tá? E na sessão... não é que na sessão surgem os maiores problemas, então ali a necessidade de cumprimento, ali, de estar presença dos advogados, para orientar qualquer embate, qualquer questão regimental, qualquer questão, enfim, que possa surgir, né? Ou de mérito do que está sendo discutido, ou até de processo mesmo legislativo. Então, quanto ao ato, para que haja essa regulamentação, poderá ser ato da mesa, portaria da presidência ou outro tipo, desde que estabeleça, que tenha fundamento no regimento da casa. Quais são os instrumentos que a casa normalmente emprega para disciplinar esse tipo de situação? E é possível que se estabeleça. Tá? Advogados ocupantes de cargos comissionados, independentemente de fixação de expedientes, deverão estar disponíveis ao gestor o tempo integral, pela característica e natureza dos cargos comissionados, sem acréscimos extras. Então, a ideia é que o cargo em comissão, ele não vai ter realmente a hora extraordinária se ele ficar mais tempo. Então, a ideia é que ele está à disposição realmente para essas atividades. Tá? Sim. A ordem estipula que o horário da hora extraordinária é 100%, remunerado em 5%. E já o estatuto dos servidores públicos é diferente. Vale a mesma regra de tudo que a gente falou até agora, que a OAB não pode ter essa ingerência nos estatutos. Vale a mesma regra. A regra é, se eu digo que para uma coisa vale o estatuto, não tem por que para outra. Se a carga horária é 20, que a OAB insiste que tem que aplicar, os municípios
não estão aplicando, fazem 40 horas, também para hora extraordinária. Daí nós estamos falando não aplicar em comissão, né? Porque esse não tem. Nós estamos falando agora de efetivo. Vale a regra do estatuto. A relação jurídico-laboral é estabelecida entre o ente, né, e os seus empregados. A OAB, ela não teria essa ingerência sobre a administração pública para estabelecer que vai pagar 100% o valor da hora extraordinária quando o estatuto prevê 50%. Então, esse é o debate. Esse é o debate. Por enquanto, ele não tem assim, eu não vou dizer para você que a OAB está vencendo, não. Tá? Pode ser que mais adiante isso se consolide nesse sentido, que haja um reconhecimento disso. Mas hoje a OAB fala de um lado, o advogado, o procurador pressiona e a administração pública diz, não vale para nós, não vale para nós, não vale para nós. Não é algo que eu possa dizer para você, ó, não, tranquilo. É aquilo que está na determinação nas instruções da OAB, no estatuto, que tiver, mas não é. Então, não é algo tranquilo, assim, dizer para vocês, não. Tem que aplicar o que a OAB está mandando e pronto. Tá? Para nenhum dos casos, né? Gente, eu fico assim, mas é um bichinho que passa aqui por mim, tá? Para evitar que eu acabe comendo, eu já almocei, eu faço assim para ele dar um tempo para... Advogados, então, aqui, já foi, né? Sem acréscimos. Nos casos de assessores da presidência, tá? Podem também facultar o atendimento direto à autoridade com comparecimento à Câmara apenas nos momentos de expediente do nomeante. Se eu estou lá para assessorar a presidência, eu tenho que estar junto com a presidência. Né? Não faz sentido estar desvinculado dessa atuação da presidência na Câmara. Tá? Mas isso, de forma igual, deverá ser regulamentado na normativa da Câmara. Tem previsão, tem normativa para isso? Vamos aplicar. Vamos colocar dessa forma. Não pode ser assim, aleatório, definido de forma aleatória. Quando é você o assessor jurídico, vai ser de um jeito. Quando é você, vai ser de outro. Não. É uma regra para todos. Seja lá quem for, vai ter incidência daquelas normas. O princípio da segurança jurídica, principalmente da legalidade, segurança jurídica, tudo isso é importante, que a regra do jogo seja fixada antes do jogo começar, né? Agora você usou o Ministério Público, que eu acho que é mais provável, que até pediu, porque nós não tínhamos a definição da carga horária do assessor da presidência. Aí pediu que colocasse o horário, quantas horas tem que fazer, e ele foi colocado por 50%, porque quando o presidente estiver, né, ele poderia ir fora, poderia estar... Certo. Foi pedido até do Ministério Público da comarca, não do GEPAC, mas especializado. Entendi. Ó. Então, a ideia tem que fazer, tem que regulamentar. Né? Se vai fazer diferente, tem que regulamentar. Não, o cara chega lá, cumpre 20 horas semanais, com controle de ponto, tudo certinho. Não precisa fazer nada diferente. Essa é a regra geral dele, essa é a regra do concurso. Não, ele não vai fazer isso porque não faz sentido ele ficar aqui sem fazer, não vou dizer sem fazer nada, né, mas ficar aqui sem fazer a assessoria para a autoridade para a qual ele está designado ali como assessor e em outros momentos não estar presente quando precisa. O presidente está lá, precisa da assessoria? Não, eu já cumpri minhas 20 horas semanais. Né? Então a ideia é meio que acompanhar a rotina da autoridade. Né? Isso faz sentido. Registro de ponto. Polêmica, mais uma polêmica, uma grande polêmica, que é assim, a OAB entende que o advogado não tem que registrar ponto, que é incompatível com a atividade do advogado o registro, o controle de frequência. Gente, a OAB pode dizer isso. Mas tem muitos municípios em que o controle da frequência é feito com maior naturalidade do mundo. O advogado chega, bate o ponto. Ah, mas eu tenho audiência. Anota, depois se fez audiência à tarde, compensa. Eu sou só de manhã. O município tem uma audiência à tarde. Vai à audiência, quanto tempo ficou na audiência, pode compensar. Mas não deixar sem o controle. Então, o que a gente tem aqui? Inúmeras decisões
do Judiciário Brasileiro e da OAB, e decisões, apontamentos da OAB, para o impedimento de se exigir do advogado de carreira que ele se submeta ao registro do ponto, né? Coloquei bater ponto ali entre aspas, porque é que todo mundo fala, né? Mas é o controle de frequência, por meio de ponto eletrônico, né? De equipamento eletrônico. O argumento é que a preparação da defesa e o cumprimento dos atos do judiciário não se coadunam com a exigência de ponto. A preparação da defesa até não te digo, porque essa coaduna sim. A questão realmente é os atos que ele sai para cumprir, né? Audiências, acompanhamento, né? Isso sim, mas, gente, preparar a defesa, pelo amor de Deus, né? Isso não tem a ver muito com a questão de registro de ponto ou não. Estou lá de manhã, estou lá no meu horário, eu vou preparar a defesa lá e pronto. Se eu estabelecer, assim como qualquer outro profissional tem obrigações a cumprir, e eu acho que é um pouco assim de protecionismo do órgão de classe que todos fazem. Não é nenhuma crítica específica ao OAB, tá? Todos eles fazem. Cada um defende a sua categoria profissional, aliás, razão pela qual existem. E é para isso que cobram anuidade, é para isso que existe esse órgão, né? Então ele vai defender os interesses da categoria, tá? Mas, por enquanto, aqui prevalece em muitos municípios o registro, sim. Outros já trabalham com o relatório das atividades. Como eu comentei aqui, Curitiba, me parece que é metas, relatório de atividades. Eles cumprem e passam as metas, e aquelas metas estão parametrizadas se tem uma ideia de que está havendo o cumprimento. A PGE tem até, acho que eu juntei para vocês um parecer da PGE. Se eu não me engano, está aí no material de vocês, depois a gente confere ali no meu pendrive, mas eu acho que eu juntei, coloquei no AVA para vocês, que a exigência de registro de controle de ponto do advogado público viola as prerrogativas basilares da autonomia e independência funcional. Tá? Então, não é o preparar ou não a peça. É a questão aqui, a OAB entende que o advogado tem uma autonomia funcional muito maior que as outros profissionais. Muitas funções jurídicas são fora do ambiente do trabalho e fora do horário de expediente. Isso pode acontecer. A maleabilidade é necessária para o completo exercício da função social e profissional. Aí é outra coisa, né? A maleabilidade, para mim, é uma coisa, que é assim, eu tenho atividade de manhã, hoje, à tarde, mas eu tenho um número de horas, né? Pode ser que eu registre ponto todos os dias, mas hoje tenha audiência. E tem muito advogado, gente, que entra, que eu conheço, muito procurador que entra de manhã e sai meio-dia. E ele não dá um passo fora da procuradoria. Então, casos e casos. Não é assim, todo mundo tem atividade. Tem gente que não sai. Aqui, muita coisa a gente já tratou, tá? Muita coisa nós já tratamos. Então, aqui é só um fechamento aqui, mas com um pouco mais de foco na lei de responsabilidade, tá? Então, responsabilização dos gestores, a evolução legislativa de repressão aos atos de corrupção no Brasil, começa lá com as ordenações filipinas, já tinha lá atrás já tínhamos crimes contra a administração pública, vedava o recebimento de vantagem por oficiais de justiça e da fazenda, tinha penalidade. Aí nós temos a Constituição do Império, que previa ação em desrespeito à probidade dos cidadãos, dissipação de bens públicos. Quem atuasse nesse sentido de prejudicar, poderia, então, exigir a probidade por parte dos membros dos Conselhos Gerais da província. Em 1891, já na Constituição da República, crime de responsabilidade a atos do presidente relacionados com o dever de probidade. Sem inovação em 34 e 37. Depois, 46, responsabilização semelhante, não houve muita mudança, mas a ideia só do perdimento de bens e da função pública para quem desse causa, para quem praticasse esses atos. Aí essa lei em 57, que previa, complementou alguns aspectos aqui da responsabilidade, do crime de responsabilidade, tinha uma inovação de registrar os bens públicos, registro público dos bens dos particulares titulares de função pública. Na declaração do próprio servidor lá, para ele saber o que era dele, o que não era, para ver se ele estava sendo corrupto ou não. A lei Bilac-Pinto, ela previu também mais clareamento aqui em relação a isso, para dizer quem que era o servidor. E o que acontecia se ele, quais eram as ações consideradas enriquecimento ilícito. Então, vamos aqui
Ação popular, lei da ação popular de 65, previa declaração de nulidade de atos que fossem lesivos ao patrimônio público, com previsão de sanção. Qualquer cidadão tem legitimidade para propor essa ação, ainda vigente. E daí... Opa, eu estou voltando, será? Não. A evolução aqui do artigo 37 da Constituição de 88. Aí sim nós tivemos a previsão de improbidade administrativa, que importará em suspensão de direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens, ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei. E daí nós temos na sequência a própria lei de improbidade administrativa. Aqui só um entendimento do Eli Lopes Meireles, que fala que a moralidade administrativa é o dever de atuar, foi determinado por... infringe a moralidade quem atuar com fins imorais e desonestos. Procura obter mera vantagem com o patrimônio confiado à sua guarda. Então, José Afonso da Silva fala, então, da probidade administrativa, que é o dever de servir com honestidade, procedendo nas suas funções, de modo, então, a não ter proveito pessoal ou de outrem, favorecer terceiros, né? Então, só resumindo aqui, é atuar com honestidade. Quem é o sujeito ativo aqui, numa ação de improbidade, quem pode, né, praticar aqui o crime, na verdade é o agente público, e o terceiro que concorra ou dele se beneficie. Você pode só se beneficiar. Ficou quieto e se beneficiou, tem responsabilidade. Tá? Tem responsabilidade. Controvérsia doutrinária sobre o agente político a ser responsabilizado por ato de improbidade, porque se entende que para o agente político já existe a responsabilização política. A improbidade seria para a administração, o agente como administrador. Tá? Como agente político, ele responde como agente político. Deu para entender a diferença? O presidente da República pode responder por crime de improbidade administrativa, ou só responderia por crime de responsabilidade lá da Constituição. Que aqui é essa discussão aqui que existe, se ele está sujeito ou não à lei de improbidade. O agente político. Se ele está como gestor da administração pública, porque o presidente, o governador e o prefeito, eles têm ali o acúmulo do chefe de governo com o chefe de Estado, né? Ele tem esse acúmulo, o presidente da República tem esse acúmulo. E eles são chefes da administração pública deles e fazem a condução política do ente. Do ente ficou feio. Do seu ente. Não é isso? Então, eles estão lá como condutor político. Ele está elaborando políticas públicas, programas, ele está atuando como político. Ele está assinando um edital de licitação, ele está atuando como administrador. Deu para ver a diferença? Beleza? Responsabilizações diferentes. Quem está legitimado, tradicionalmente, é o MP, ou a pessoa jurídica interessada, nos termos do artigo 17 da Lei 8429, a fazenda pública para obtenção de ressarcimento. Complementarmente, ela atua para obter ressarcimento. Não existe impedimento para que se estenda as defensorias. Esse é o entendimento aqui, que eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada depois. E aí nós temos que a responsabilização dos agentes vai ser, dependendo da situação, administrativa, por meio de processo administrativo disciplinar, para responsabilizar. Apurar é sindicância, para responsabilizar, PAD. Porque eu acredito que vocês não tenham a sindicância punitiva. Quem tiver estatuto prevendo processo disciplinar, eu acho que fez como vários municípios, não trouxe para o seu ordenamento jurídico a sindicância punitiva. Deixou a sindicância só para investigação e deixou o PAD para punição. A maioria... Nosso estatuto lá prevê que até 30. Da sindicância poderá resultar advertência ou suspensão apenas. Então você tem sindicância punitiva. Nós temos lá também o termo de ajustamento de conduta. Também é bacana, né? O termo de ajustamento de conduta é para evitar. Não pode ter causado dano ao erário e ele... menor potencial ofensivo. Menor potencial ofensivo, né? Então... E os atos, gente, de improbidade administrativa são aqueles que estão lá nos artigos 9, o 9º, o 10 e o 11, né?
São aquelas situações em que há o enriquecimento ilícito, em que há o prejuízo ao erário e a violação dos princípios da administração pública. Basicamente, não detalhando nenhum desses. Olha, ele está aqui no meu nariz, gente. Não detalhando nenhum desses aqui, mas é isso. Também são sujeitos. Aqui, então, são todas as hipóteses, tá? Praticado por qualquer agente público contra administração direta ou indireta de quaisquer poderes e empresas incorporadas ao patrimônio público. Então, aqui, quem pode sofrer essa improbidade, né? Está sendo aquele que está sofrendo o ato ímprobo. Também sujeito às penalidades dessa lei, os atos praticados dessa lei, patrimônio da entidade que receba subvenção e a sanção patrimonial com repercussão no ilícito só sobre a contribuição aos cofres públicos quando se tratar de empresa que está recebendo o recurso, entidade que está recebendo o recurso público. Pode ser que exista isso. Agente público para efeitos dessa lei, temos aqui. Nem vou passar por isso agora. As disposições, então, aquele que, mesmo não sendo agente, induza ou concorra à prática do ato de improbidade. Isso aqui é importante. Aquele que está na administração pública eu identifico fácil. A questão é, aquele que, mesmo não sendo agente, induza ou concorra para improbidade, também pratica ato de improbidade. Tá? Se dele se beneficiar de forma direta ou indireta. Ocorrendo lesão ao patrimônio público, a ideia é de que há o dever de ressarcimento integral do dano, seja por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro. O enriquecimento ilícito, então, se houver, o agente público ou o terceiro vai perder os bens ou valores, aqui, ó, gente, acrescidos ao seu patrimônio, ilicitamente. Os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio ilicitamente, ele vai perder. Isso é bem sinistro, né? Para poder identificar, né? Porque normalmente, eu já acompanhei diversos casos que o Tribunal de Contas fala, olha, disponibiliza tudo. Repassou dinheiro para ONG, não foi prestado conta de forma correta, devolve tudo, né? Mas o cara nem se apropriou de nada, ele só não prestou conta, não conseguiu prestar conta. Pois é. O que você está falando aí é o que eu escuto muito. Tem muita gente que fala assim, mas ele só não prestou contas, mas se não prestou contas eu presumo que você... Eu não posso escolher qual foi a parcela dos 100 mil que eu te dei que você desviou. Me mostre onde você gastou. Eu não vou mostrar. Mas por que você não quer mostrar? Porque vai aparecer onde eu desviei. Não responde isso. É só brincadeirinha. Porque ele responde, não, mas eu enrola e não presta contas. Então eu vou dizer que você vai devolver tudo. Eu estou te dando a oportunidade, me diga onde foi que você gastou. É mais ou menos aquela pressão assim, fala onde foi que você vai ter que devolver só 10. Se você não falar, você vai ter que devolver tudo. Mas é ao contrário? Não tem que provar o enriquecimento ilícito? Nesse caso, o repasse, não. A não prestação de contas gera a tomada de contas especial e o dever de devolver todo o recurso. Porque, veja, eu não consigo identificar. Alguma coisa você gastou, mas você não me diz o quê? Você não prestou contas. Mas aí que é o problema, então, às vezes o próprio tribunal ele reconhece que só não foi prestado de forma correta, deixou de apresentar algum documento, alguma coisa e tal, mas efetivamente não há uma comprovação que houve enriquecimento ilícito. É uma presunção, né? É só uma presunção. É uma presunção, porque eu já acompanhei prestação de contas, que foi muito dinheiro que entrou e eles não têm como prestar contas. Por isso, Então, quando você fala assim, só uma falha, essa falha às vezes é um todo. Essa falha que vai mostrar. O pessoal vem falar em repasse para entidade, essas coisas lá, eu já falo, pula fora. Porque às vezes o município até consegue fazer prestação de conta, mas a entidade não consegue. A entidade perde documento, gente. Perde documento. Se for uma entidade com essas que são profissionalizadas, eu vou chamar assim, são aquelas que sempre fazem, elas já estão para lá de tarimbadas, elas não erram nada, elas sabem até às vezes mais do que o gestor. Isso, a gente não discute, tem coisa aí que é indiscutível, elas são especialistas no negócio, sabe mais que a gente. Mas, às vezes você coloca lá, a gente colocou numas máquinas de costura, não sei da quanta, não sei o quê, a pessoa não tem noção que precisa pedir orçamento, a pessoa não pede nota, depois pega a nota fria, nota rasurada, depois
gasta com o que não deve, misericórdia. Se ela não souber fazer, não põe lá. Né? Então, artigo 9º, que importa enriquecimento ilícito. Aí são essas situações todas aqui, gente, que depois vocês vão dar uma olhada lá, que vocês já sabem. As que constituem, causam lesão ao erário. Aqui eu não sei se o cara ganhou ou não, mas ele causou lesão. Tem essa situação, né? Ele pode não ter levado nada, mas ele causou a lesão. Quando eu dou baixa, lá, porque eu sou amiga dele, sei lá, sua, e dou baixa um débito que você tinha com o município, eu não ganhei nada para fazer isso. Ninguém conseguiu provar que eu ganhei alguma coisa. Mas eu dei baixa porque você é meu amigo. Eu causei uma lesão aos cofres públicos. Não tive vantagem, mas causei lesão. Tá? Ação judicial, não do PAD, né? Não do processo administrativo. O PAD, ele apura isso, mas depois para fazer a ação de improbidade é uma ação judicial, né? E aqui, então, frustrar a licitude do processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente, ato de improbidade. Aí o 10A, que foi acrescentado em 2003, ação ou omissão para aplicar, manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe a Lei Complementar 116. Atos de improbidade que atentam contra os princípios. Aqui é matador, né, gente? Constitui ato de improbidade que atenta contra os princípios, ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições. Gente, eu vi uma situação, a pessoa que está respondendo por improbidade administrativa, porque deu a senha dela para outra pessoa entrar no sistema e marcar o ponto para ela, para contar a hora extra. A hora extra não foi paga. Não foi paga. Tá? No dia seguinte descobriram. Não foi paga. Ela não causou lesão aos cofres públicos e ela não teve a vantagem ilícita. E ela foi mandada embora e foi processada por improbidade administrativa. Violou o dever de honestidade, gente. Não tinha um centavo ali. Ela não conseguiu concluir, na verdade, né? E teria. Mas também teria uma coisa que seria muito irrisória, né? Uma hora extra. Uma hora extra num dia. E foi ali perda do cargo público e ação de improbidade com as consequências todas da ação de improbidade. Tem horas que pega pesado demais, né? Coloca na mesma vala, ou seja, na vala comum, aquele que está lá, que praticou um ato, violou, mas tem punição no estatuto para isso, que não precisa ser a improbidade. Vamos reservar a improbidade para coisa mais grave. Quando eu falto com o dever de honestidade num contrato de uma licitação milionária, é uma coisa. Agora, se eu tenho lá no estatuto previsão para punição para esse caso, vamos aplicar o estatuto, ter uma penalidade, uma suspensão, mas a demissão com a lei, com a aplicação com a ação de improbidade é grave demais, né? Para extirpar-lhe. Mas aí seria se fosse. É o tal do seria se fosse. Quem é que vai saber? Né? Como seria se fosse? Não dá para a gente presumir que lá no milionário ele iria fazer. O que ele fez efetivamente? Isso. Vamos analisar só isso. Reveste-se dessa gravidade igual todos esses escândalos que nós estamos vendo aí de improbidade? Não. Então vamos ter uma punição um pouco menos, sabe? Porque às vezes é aquela coisa, a pessoa cometeu um equívoco, sim, tem que ser punida, sim, mas o problema é que se quer arrancar o pescoço de um, enquanto o outro está lá, parceiro. Praticar um ato visando um fim proibido em lei, ou diverso daquele previsto em lei, e deixar ou retardar de praticar ato que deveria praticar ato de ofício. Tá? Revelar fato ou circunstância que tenha ciência em razão de atribuições e que deva permanecer em segredo. Ah, gente, muita gente que eu conheço que conta a doença do outro lá do RH ia estar lascada aqui, viu? Ah, isso é tenso, né? Exato. Aqui, com certeza. Mas eu estou pensando naquelas coisas do dia a dia que tem gente que nem acha que é errado. Nem acha que é errado. A pessoa está lá no RH. Nossa, coitado fulano, você viu, está com câncer, está com AIDS. Nossa, tá com uma DST.
Divorciou. Não. Você viu, fulano tem filho fora do casamento. O juiz mandou pagar pensão, eu coloquei lá. Ah, gente, isso é. Mas quem responde? Não fica um, certo? Sei lá. Sei lá, tô com medo. Né? Então é isso, mas isso também é. Porque é um segredo que a pessoa só sabe em razão disso. Dívida, fulano você viu, tá quebrado, fiquei se exibindo e tá quebrado. A primeira vez que a pessoa passa, torce o nariz para ela, já se vinga, né? Você viu? Ai, meu Deus do céu. Frustrar a ilicitude. A ilicitude é ótimo. Frustrar a licitude de concurso público e deixar de prestar contas quando obrigado a fazê-lo. Né? Revelar e permitir que chegue ao conhecimento de terceiro antes da divulgação legal. Olha a Zélia, né? Teor de medida política e econômica capaz de afetar o preço das mercadorias, bens ou serviços. Só na França que conta que vai fazer uma divisão de um bairro lá, uma compra ou passar uma estrada lá num determinado terreno e que vai valorizar horrores. Essa França é fogo. Aí, quem é do mercado imobiliário vai lá e compra tudo baratinho, daí dali de uns 15, 20 dias sai uma lei e pronto. O preço faz... Né? Essa é França, né? A França é de lascar. Oi? Tão distante, é verdade. Eu tenho que parar. Daqui a pouco os franceses e suíços vão reclamar. Não, tem que parar. Descumprir normas relativas à celebração de contrato, à fiscalização, aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração com entidades privadas. Por que a entidade privada não pode errar? Porque você tem que estar em cima dela para não errar. Aí a pergunta é, eu quero tutelar essa entidade aí ou não? Quero perder meu tempo com ela ou não? Porque a partir do momento que você celebrar o contrato com ela, se ela não souber fazer, você vai ter que ajudar. Exatamente. Mas não é essa a só do pessoa contratal, é a obrigação dela. Deixar de cumprir a exigência ou requisito de acessibilidade. Gente, previsto na legislação. Tá. Olha lá. Se quiser também. Transferir recursos à entidade privada em razão de prestação de serviço na área de saúde sem contrato, convênio ou instrumento congênere. Alguma coisa andou acontecendo aí, que andaram bem pontualmente dizendo isso, né? 2018. Recurso para entidade privada em razão de serviço na área de saúde, sem contrato ou convênio ou instrumento congênere. Independentemente de sanções civis e administrativas e penais, as combinações aqui da lei são perda de bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. O xizinho é onde tem, tá? Tem no 10 e tem no 9 e tem no 10. Se ocorrer, porque o 10 é aquele caso que só o prejuízo, necessariamente o prejuízo. Pode ou não haver enriquecimento ilícito. Se houver, tem que devolver. Ressarcimento integral do dano. Se houver dano, aqui também, e aqui também se ocorrer, ressarcimento integral do dano. Aqui você pode ter uma vantagem que eu recebi do particular. Aqui não. É possível que exista situações em que não houve nenhum dano para o poder público, mas eu recebi a vantagem. Eu só dei vantagem para a pessoa, fui lá, mexi no processo dela e coloquei na frente da pilha para ser decidido. E ganhei um dinheirinho. Passei a vez dos outros todos. Tem algum dano para o poder público aí? Não necessariamente. Mas. Perda da função pública. Gente, todos. Suspensão de direitos políticos. Todos. Só diminui. 5 a 8. É o 10A. É a mesma coisa. O 10 e 10A. 5 a 8 e 8 a 10 aqui. Percebem a gravidade, né? Que ela vai do mais para o menos. E pagamento de multa, 3 vezes o acréscimo patrimonial
2 vezes o valor do dano, 3 vezes o benefício financeiro tributário concedido, porque essa é específica do tributário, e 100 vezes a remuneração do... Ai, fiquei até tonta. 100 vezes a remuneração. Gente, não, gente, pelo amor de Deus, o cara... Eu estou falando desse caso, da senha. Ele nem conseguiu concretizar, mas é aqui que vai enquadrar. 100 vezes o valor da... Pois é, mas se algum louco chega a falar que é 100 vezes, vai ter que recorrer, claro, falar da proporcionalidade, da razoabilidade, mas é o risco que tem, né? Você fala isso para a pessoa e fala, não, mas não se preocupe, porque é até 100 vezes. Ela só vai imaginar o 100. Ela só vai imaginar o 100, né? Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios, incentivos fiscais ou creditícios de pessoa jurídica, 10 por 5 e por 3. Que então, o juiz do dano, em consideração extensão, e o proveito patrimonial. Pode ser que ele diga que é uma vez só a remuneração. Nesse caso, o juiz não pode mandar reintegrar? Na função pública? Não, A perda do cargo público é decorrente da... vai ser uma sentença. Sim, mas como é que... Só se pedir o quê? Não, mas não, tem recurso, né, gente? Vai até o final. Não estou pensando... Aqui, quando eu estou falando, é uma coisa que vai até o final. Mas esse caso foi perdeu a função pela ação de improbidade, não pelo processo administrativo. Pela improbidade. Pela improbidade. Ele só não vai perder o cargo se ele for absolvido. A apresentação da declaração do valor quando entra, e a apresentação da declaração anual, e a apresentação da declaração quando sai. Declaração falsa, né? Óbvio. Demissão. A sentença procedente de ação civil, reparação do dano, decreta a perda de bens havidos ilicitamente, determinará o pagamento... Aqui, a reparação do dano vai determinar o pagamento em favor da pessoa jurídica prejudicada. Reversão de bens também em favor da pessoa jurídica prejudicada. Perda dos bens ilicitamente havidos aqui. Representar por improbidade quando sabidamente não é, também é crime. Tá? E perda da função pública e suspensão dos direitos políticos só se efetivam. Foi você que falou aqui, ó, Luiz. Você falou, TJ não reforma? Vai até onde for, reforma. Mas só há perda realmente quando transitar em julgado. A apuração, o Ministério Público pode fazer de ofício ou a requerimento. Tá? Prescrição. Do agente político cargo em comissão, até 5 anos após o término do exercício do mandato ou da função. Gente, ó. Entidade privada, até 5 anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final. E servidor público, conforme leis específicas, disciplinares, puníveis com demissão a bem do serviço público. Aqui tem algumas decisões que vocês podem pesquisar, tá? Para vocês aqui. A questão aqui nós já tratamos, que é para finalizar essa aqui do parecerista, a questão da improbidade, aquela decisão, e as conclusões aqui do erro grosseiro, permanece, que nós já vimos. Aqui algumas jurisprudências, tá, que eu tirei de um repositório, tá? Algumas que é inadmissível a responsabilidade objetiva pela aplicação da 8429, tem que sempre provar, né, que houve dolo ou culpa, pelo menos. Então, alguns casos, tá, gente? Aqui é só para vocês depois verem aqui de improbidade, de indício de cometimento de ato, autoriza o recebimento da petição. Tudo, né? Já está indo? Tchau, até, foi um prazer. Amanhã eu estou aqui também, acho que eu vejo você mais um pouquinho. Tá bom? Até, tchau. O termo inicial da prescrição e improbidade administrativa em relação a particulares, quando ele se beneficia, é idêntico ao do agente, para ele conta o mesmo do agente, seja qual for. Tá? Particular, qual seria o prazo para ele? O mesmo do agente que estavam juntinhos ali. Tamo junto, parceiro. A prescrição da sanção decorrente dos atos de improbidade não obsta o prosseguimento da demanda do pleito ao ressarcimento de danos ao erário, que é imprescritível no caso de dolo. Tá? A gente também já está
resolvida a questão. É inadiável a propositura de ação civil, improbidade exclusivamente contra particular, sem a concomitante, é inviável, desculpe, sem a concomitante presença do agente. Era só o que faltava, né? Só o particular. É o agente que puxa o particular, né? Se não tem contra o agente público, não tem contra o particular. E ele tinha dois agentes públicos. E ele fez só. Mas ele esqueceu de colocar, de qualificar os agentes públicos e fez só com os particulares. Aí eu pedi a anexo inicial, né? Aí depois ele veio e tal, qualificou os dois. A revisão da dosimetria implica reexame do conjunto fático probatório e salvo se da leitura do acórdão recorrido verificar-se desproporcionalidade entre os atos praticados e as sanções impostas. Ou seja, se a pena for muito grave, o STJ vai voltar atrás? Não. Porque ele só vai ver isso aqui, ó. Só isso aqui. Ele não vai discutir se configurou ou não configurou. Não vai mexer nisso. Vai só tratar para o que foi dito que foi feito e foi comprovado, tanto é que chegou até aqui, eu vou avaliar se a proporção, existe proporção. É possível deferimento de medida cautelatória de indisponibilidade dos bens, às vezes é necessário, fundamental, né? Decretação de indisponibilidade dos bens por ato de improbidade, quando ausente a prática de atos que induzam a conclusão de risco, alienação, oneração de dilapidação de bens, ou impossibilitando eventual ressarcimento futuro. Então, aqui é possível a decretação dessa indisponibilidade de bens. Você falou de reeleito, né? No caso de agentes políticos reeleitos, o termo inicial do prazo da prescrição nas ações de improbidade deve ser contado a partir do término do último mandato. Lei de improbidade, repercussão geral. Então, aqui mais algumas decisões que eu trouxe para vocês. Depois vocês leem com mais tranquilidade, porque é bastante coisa mesmo. Então, gente, eu acho que... Fechou? Mas não, pode concluir, não tem problema. Não tinha nem responsabilidade fiscal ainda no primeiro mandato. Ixi, não tem, tá limpo. Tá limpinho. Não. Tá limpinho. Não, ele tá limpinho, ele veio limpinho lá de trás. Não, gente, é o seguinte, então fechando aqui esse nosso terceiro módulo, com essas disposições, eu trouxe algumas decisões para vocês depois analisarem, fico à disposição de vocês e agradeço, principalmente essa colaboração, foi muito bacana, acho que uma turma bem divertida, a gente sempre que fala assim, não, hoje vai ter um curso de advogado, você pensa, vai vir todo mundo folgando em rever-me. Mas não, né? Tá tudo muito folgando em rever-me, né? Não, tá todo mundo light, assim, bacana, foi bem gostoso. Eu agradeço a participação de vocês, a contribuição, os exemplos, essa troca que é muito boa, você trazer a tua experiência de lá, você a sua, e todo mundo aqui participando muito, colaborando, isso é muito bacana mesmo. Foi uma tarde bem bacana, eu agradeço aí vocês por isso. Obrigada.